Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 25 de junho de 2026. Bom dia a todos. Dormiram bem? Acordaram bem dispostos? Ontem dormiram bem tranquilo, né? O Brasil ganhou. Eu fico imaginando que Deus está tendo um trabalho danado esse período. Que cada time puxa para um lado. Ai, meu Deus, bota a bola no gol. Aí o outro, tira, tira, tira. Então Deus fica doidinho. Brincadeira. Nós ouvimos agora o ensinamento. Ter ou não, assim, sinceridade, Makoto, né? Então começamos a falar sobre um método que é muito simples de saber se a pessoa tem ou não, se possui ou não, assim, Makoto, se possui ou não sinceridade, que é verificar se a pessoa respeita e honra, principalmente, assim, os compromissos, se cumpre horário, né? Então começamos falando que, em geral, as pessoas não pensam que cumprir ou não o horário, o compromisso, seja tão importante, né? E ele fala, né, que o fato de não cumprir significa enganar o próximo e que isso constitui uma espécie de pecado, cria grande mácula, né? E ele fala assim que entre os compromissos, o que as pessoas mais negligenciam é o horário, não respeita o horário, nem pensa, né, no próximo. Por isso que assim, esse makoto é pensar no próximo. Se eu marquei um horário com a pessoa, é procurar chegar na hora, né? Então ele fala que quem fica esperando, assim, fica pensando cada vez mais coisa negativa, né? E ele fala até de um ditado que fala: pior do que ser esperado é esperar os outros. Ou seja, quem espera, desespera. Fica desesperado, fica nervoso, chateado, bronqueado, cria mácula quem está atrasado e cria mácula quem está esperando, né? Então é muito importante a gente treinar esse ponto, né? Então começamos falando que quem não pensa dessa forma não possui sinceridade, Makoto, e isso acaba anulando as demais qualidades. Então ele reforça, como fiéis de Deus, não negligenciem o cumprimento do compromisso e respeitar o horário. Se não conseguirem agir dessa forma, serão reprovados na fé. Então, uma coisa assim, muito simples, mas que tem um grande peso. Então, no dia de hoje, né, vamos treinar, ficar atento com relação a esse cumprimento de horário, de programação, de compromisso, treinando dia a dia e cada vez mais melhorar esse ponto, que não é o caso de vocês, né? Eu sei que todo mundo está praticando firme. E também ouvimos a experiência da dona Zenaide Landim Gotales, do Jorei Center Barra, em Salvador, Bahia. Então, ela tem 93 anos e é messiânica há 3 anos. Então, ela fala de um período que ela passou uma purificação muito forte, que iniciou em 2024. Então, ela fala que foi uma grande purificação, tanto assim, física como emocional. Ela passou a ter muitas dores na coluna, perda de apetite, muita fraqueza e, com isso, também muita perda de massa muscular. Então também estava tendo muitos pesadelos e com isso não conseguia dormir direito e descansar e deixava ela bastante assim desanimada. Então ela fazia acompanhamento médico a cada 6 meses, né? E depois disso ela passou a ter assistência religiosa da família e também dos messiânicos. Passou a receber 2 horas de orei todos os dias e com isso assim foi aliviando. Então ela fala que em outubro ela procurou a ministra para receber orientação e relatar toda a situação que ela estava vivendo, e na orientação a ministra orientou para que ela intensificasse as práticas messiânicas. E também com isso ela passou a frequentar os Jorei Center 3 vezes por semana, né? Intensificou o recebimento de Jorei, a ministração do Jorei, como também atualizou
o Sorei Sage. E aos poucos, então ela fala aqui, começou a normalizar a parte da alimentação, começou a dormir melhor e também passou a realizar reunião de Zorei no seu lar e também participar da reunião de Zorei na casa de outros messiânicos, né, focado no encaminhamento de pessoas. Também concluiu o curso de formação nível 1 e 2, fez também a pós-outorga. Então ela fala que em 2025 ela teve a permissão de ser outorgada com as caligrafias de Messama, né? Hikari no Ie, que é lar de luz, Anshin Ryumei, que é paz interior, e Chijotengoku, que é paraíso terrestre, e Komyo Rakudo, que é mundo de plena luz e felicidade. Interessante que, vendo assim a trajetória dela, essas caligrafias foi refletindo o estado que ela foi galgando, né? Ganhou saúde, paraíso no lar, o lar também foi se harmonizando e tudo na vida dela foi se encaixando, refletindo essas caligrafias que ela foi outorgadas, né? E está sendo outorgadas assim essas caligrafias em todas as igrejas do Brasil. E então ela fala que em janeiro de 2026, esse ano, as dores na coluna diminuiu bastante, o apetite foi restabelecido, os pesadelos cessaram, e ela voltou a dormir bem, descansar, recuperou o ânimo e a alegria de viver. E hoje ela fala assim que ganhou consciência e convicção que, através do Zorei e das práticas messiânicas, é possível ultrapassar todas as purificações e estabelecer o paraíso na vida dela. Então agradeço, né, a dona Zenaide pela experiência e que ela continue firme nas dedicações, agora focado no centenário dela. Então muito obrigado e um bom dia a todos. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.